bem, boa tarde. Na verdade, eu tenho uma grande angústia e eu realmente tenho dificuldade de resolver. Eu queria te ouvir um pouco como é que tu reflete sobre isso e depois, eventualmente, os colegas também, num outro momento. Eu estava pensando sobre o Super Size Me, ali, o filme, né? Ele é certamente um filme interessante, que faz uma dura crítica ao McDonald's, né? Mas a minha dúvida é sempre assim, a nossa função é passar um tipo de filme como esse ou não? Eu vou pegar um outro filme que eu volta e meia penso a respeito também, que é A Revolução Não Será Televisionada. É um filme que mostra os bastidores do golpe ou revolução chavista, né? E dependendo da pessoa, interpreta como golpe, interpreta como revolução, né? Enfim, e que muitas pessoas me argumentam que ele é um filme importante de ser passado para os alunos, porque os alunos, afinal de contas, acabam só tendo uma visão da história, que é a visão transmitida pela mídia, normalmente anti-chavista, e há aquele filme, então, que faria o contraponto, mas, de algum modo, e tem outro ponto que diz que a função do professor em sala de aula não seria se meter nesse tipo de debate, né? Eu realmente fico bem na dúvida do que passar, ou não só se passar ou não, de como passar. Eu te coloco um exemplo do Super Size Me também. Eu acho um filme interessante, mas eu acho que é um filme que também está cheio de falácias nas críticas, né? Tem se me lembro bem, faz um tempo que eu vi, é que o personagem principal, então, ele se empanturra em McDonald's e acaba tendo problemas de saúde lá, que ele vai medindo ao longo do filme, é mais ou menos isso, né? E aí eu penso, mas mesmo de um alimento saudável, se a gente se empanturrar, eu só não consigo, só a água, eu acho que até de água a gente morre se empanturrar de água, né? Enfim, então a questão é como passar isso. Bom, desculpa, parei. Mas é só aí, eu queria colocar a questão. O que tu acha disso? Bom, eu trabalho sempre assim, na seguinte perspectiva: nem o texto filosófico, ele é um dogma para a gente seguir. Da mesma forma, seja poesia, seja música, seja filme, seja imagem, seja o que recurso nós utilizarmos em sala de aula, ele tem que possibilitar aquilo que é próprio da filosofia, que é a reflexão, né? Se nós temos que tomar esse cuidado, claro, né? Porque senão vira que o Luciano já tinha falado na primeira fala, né? Vira uma espécie de aula de catecismo, alguma coisa parecida com isso, vira dogmatização, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu penso assim, os trabalhos, os textos, as imagens que eu os utilizo de forma bastante gradativa, né? No seguinte sentido: esse próprio filme, né, ele pode ser depois retomado quando você discute conceito de ideologia. Ele pode ser retomado, por exemplo, quando se discute lá na estética, se quiser fazer essa discussão da indústria cultural, né? Então, ele tem que ser utilizado como ferramenta em vários momentos para várias reflexões, né? E sempre foi uma tecla que eu bati muito com os alunos, assim, a da primeira regra que o Descartes apresenta, né? Não interessa quem é que está falando, né? Não aceite como verdade sem fazer o processo de verificação. Então, eu sempre trabalhei com eles nessa perspectiva, né? Eu acho que a gente tem que possibilitar múltiplas leituras para os alunos, né? Instrumentalizá-los. Eu tento trabalhar nessa perspectiva. Eu passei assim por 3 momentos de ação pedagógica. Quando eu comecei a ensinar filosofia, né, na minha graduação, as aulas de prática de ensino de filosofia era tudo menos aulas de prática de ensino de filosofia, né? Na graduação, nenhum dos professores trabalhou texto filosófico em sala de aula, era história da filosofia, era aula expositiva. Então, no primeiro momento, quando eu entrei em sala de aula, eu tive que me agarrar num manual, né? Foi a minha tábua de salvação. E ainda bem que eu peguei um manual que eu considero relativamente bom, que é o do Severino, né? Que ele produziu para o ensino médio, porque ele faz intercala história da filosofia com o texto filosófico.
Num segundo momento, eu comecei a produzir os meus materiais para trabalhar em sala de aula. E hoje eu tenho utilizado cada vez mais o texto, né? Mas para chegar ao texto, também concordo com o Luciano, né? Ele você tem um percurso, tem um caminho, né? Você não pode chegar lá né, com antologia, por exemplo, que é um bom material que nós temos no estado do Paraná, né? E jogar para o aluno ler, porque vai ser difícil. Talvez alguns que já têm o hábito, o costume da leitura, vai ter algum resultado, mas para a maioria não, né? Então nós temos que tomar cuidado com esses materiais para não ficar meio dogmático mesmo, tá? Paulo, ainda temos um tempinho, eu perdi. Então, que tu estava apresentando aqui agora, eu gostaria de saber assim a tua postura, porque as duas últimas frases da tua fala se referiram a um problema de leitura. Gostaria que o senhor versasse sobre essa questão do problema em que a filosofia enfrenta quando os alunos não são leitores, né? Que isso é um problema de educação geral, né? E que nos influencia por demais, assim. Eu esqueci de pedir para que vocês falem os nomes que a gente está gravando, então é legal se apresentar. Tá bom, então. Rodrigo /PC. O meu vai meio na contramão da questão dele. Eu gostaria que você comentasse, professor, sobre o processo e os métodos químicos utilizados no sanduíche, porque a gente tem que saber também o que está comendo, e quais as reflexões que partiram dos alunos em frente a essa deterioração, é isso aí, né? Essa destruição do sanduíche ou não. Então eu gostaria de saber o que eles abarcaram em relação a esse processo. Se eles vão continuar comendo ou não, o mais que lanche feliz, né? Bom, com relação à leitura, 2008, se eu não me engano, 2008, eu participei de um projeto que a Secretaria de Educação do Paraná tinha, de umas aulas especiais que nós trabalhávamos, e daí havia um recurso para a escola para aquisição de materiais para desenvolver esse projeto. Então, com esse recurso, eu consegui comprar, por meio da escola, algumas obras, né, de filosofia. A escola hoje tem, tudo bem que não seja a melhor tradução que tem no mercado, mas é possível trabalhar desde que você se planeje para isso. Tem por volta de 100 volumes de filosofia na escola, né? E aí eu caí na besteira no primeiro ano, né, de achar que eles poderiam já pegar um livro de filosofia e fazer a leitura de cabo a rabo, mesmo que fosse, né, gradativa, acompanhada, orientada. Esbarrei nessa questão da competência, vamos chamar assim, leitora dos nossos alunos. Então, eu fiz uma readequação desse processo fazendo da seguinte maneira, né? No primeiro ano, eu trabalho com fragmentos curtos mesmo, né? 4 ou 5 linhas no máximo, né? Ao longo do ano inteiro, para eles irem gradativamente se acostumando primeiro com a leitura em si, e com a leitura de um texto de filosofia, e com a leitura filosófica de um texto de filosofia. Esse é um processo gradativo que a gente vai construindo com o passar do tempo. Então,